A gliconeogênese e a glicogenólise, para mim, são um dos processos mais lindos de biologia molecular. E, cara, na moral, eu amo esses processos. Não é à toa que aqui no canal tem uma aula detalhada sobre cada um deles. Mas na aula de hoje eu quero esclarecer para vocês as principais diferenças, ou o que são a gliconeogênese e a glicogenólise. Então é uma aula aí focada para explicar para vocês esse paranauê que é bem interessante. Então vem comigo, olha só. A glicogenólise é a síntese de glicose a partir da degradação de glicogênio. Glicogênio que é um polissacarídeo. Então a degradação desse glicogênio é o que nós chamamos de glicogenólise. Glicogeno de glicogênio, lise de quebra. Já a gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de compostos que não são carboidratos, ou também é o que nós chamamos de compostos aglicanos. Gente, esse slide aqui eu encontrei pela internet e é um slide bem interessante. Vou estar colocando aqui na descrição o link de onde eu tirei esse slide, que ele explica realmente pra gente, de um modo bem ilustrado, o que seria aí esses dois processos, beleza? Mas é claro, não detalha, o foco da aula não é detalhar, em sim esclarecer para vocês as diferenças de glicogenólise e gliconeogênese. Olha só uma coisa interessante, glicose é a principal fonte de energia. Glicose, que em suma é feito pelos vegetais, que são os produtores, e a glicose, que é feita do processo de fotossíntese. Nós necessitamos nos alimentar para poder adquirir essa glicose. Só que o nosso corpo ele encontra estratégias de armazenar glicose e de produzir glicose a partir da conversão de alguns compostos. Tudo bem? Então aqui está uma categorização do que seriam esses carboidratos. E aqui eu tenho aquela explicaçãozinha básica de ensino médio. Os monossacarídeos, glicose, frutose, galactose. Os disacarídeos, sacarose, maltose, lactose. E os polissacarídeos, o amide e a celulose, que são de vegetais. O glicogênio e a quitina, que são de animais. Só um adendo aqui, a celulose é o que forma a parede celular dos vegetais e a quitina é o polissacarídeo dos animais invertebrados. Fica essa dica aí para vocês. Então o nosso corpo ele acaba utilizando aí a glicose como principal fonte de energia. Essa fonte de energia porque a glicose vai ser convertida, vai ser usada para a produção de ATP e ATP é a moeda energética. Beleza? E aqui eu tenho a famosa molécula de glicose, a C6H12O6, linda e maravilhosa, e a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático. Lembrando que nós temos dois glicogênios, o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Aqui para nós, o glicogênio muscular ele é um pouco boçal. Ele é tão boçal que a glicose só fica para ele, não cai na corrente sanguínea. Já a glicose do fígado, ela sim vai cair na corrente sanguínea e vai ser responsável aí pelo controle da glicemia na circulação. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma imagem mostrando a degradação, um equilíbrio entre a degradação do glicogênio e um equilíbrio entre a síntese desse glicogênio, que nós chamamos, que também recebe um nome, é glicogênese. Então é um terceiro nome que não vou estar explicando nessa aula de agora. Eu tenho a glicogenólise, a gliconeogênese e a glicogênese. A glicogênese é esse processo que está aqui mostrando na direita, mostrando como acontece essa produção desse glicogênio. Então está aqui a degradação, mostrando as enzimas envolvidas nessa degradação. Eu tenho aí a glicogênio fosforilase, aí depois eu tenho a fosfoglicomutase, que vai fazer essa quebra, transformando aí em glicose 1-fosfato, em glicose 6-fosfato, enfim, transformando a glicose. Para quem já estudou respiração celular, sabe que acontece o inverso, né? A glicose ela é degradada em glicose 6-fosfato, e depois glicose, e depois aquele monte de transformação que acontece que eu não me lembro mais. Beleza? Já a síntese de glicogênio é um processo inverso. Você vê aí a glicose formando glicose 6-fosfato com a enzima glicoquinase, depois a fosfoglicomutase converte em glicose 1-fosfato até se formar esse glicogênio. Para alguns alunos, decorar o nome dessas enzimas acaba sendo fundamental para responder algumas provas. Eu não vejo interessante decorar o nome de
todas essas enzimas. Mas um fato importante é você saber que existem enzimas que colaboram para que aconteça a degradação e a síntese de glicogênio. Beleza? Bom, e aqui eu tenho uma relação entre o que acontece aí quando você se alimenta e como o teu corpo reage à carência ou à ausência de carboidrato. Então, olha só, na imagem aqui, você vê, na imagem esquerda, você vê fígado quebra o glicogênio e libera glicose. Então, aumenta a quantidade de glicose. Como é que o pâncreas ele vai reagir perante uma situação como essa? Vai liberar a insulina. A insulina é o hormônio que promove o armazenamento de glicose no fígado, como também a insulina é o hormônio que promove a entrada de glicose no interior das células para poder acontecer o processo de respiração celular. Então, o fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. Quando acontece uma baixa da quantidade de glicose no sangue, o que é que vai acontecer? O fígado vai liberar pelas células alfa o hormônio glucagon. O glucagon é o hormônio que vai atuar em situações de hipoglicemia, promovendo a hiperglicemia, que é o aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea. Então ele vai acabar degradando aí o fígado, promovendo aí o processo de glicogenólise para poder haver o aumento de glicose no sangue. Então, pessoal, é bem tranquilo esse processo, ok? Então, outra coisa que tem aqui interessante é o seguinte, precursores da gliconeogênese. Quais são as moléculas que são utilizadas para poder serem convertidas em glicose? Várias são as moléculas que, inclusive, eu listei na aula mais detalhada. Mas o lactato, o glicerol e os aminoácidos são os mais comuns que são utilizados para poder serem convertidos em moléculas de glicose. Beleza? E para cada uma dessas conversões acontecem reações diferentes, que é muito provável que nesse slide aqui tenha colocado. Aqui você vê o lipídio, por exemplo, sendo utilizado para poder formar moléculas de glicose. Então você vê o triglicerídeo passando por reações para poder se formar a molécula de glicose. É uma imagem mais mostrando as reações estruturais. Você vê ali a participação da glicerol 3-fosfatase, vai formar aí o dihidroxiacetona fosfatase. O dihidroxiacetona também é composto intermediário do processo de respiração celular. Beleza? Outra molécula aqui é o lactato. Como você pode perceber, o lactato ele é convertido em piruvato, depois em oxaloacetato, enfim, até virar glicose. Perceba, eu quero que você pegue a essência da coisa para quando você for assistir uma aula mais detalhada, você entender o que acontece em cada uma das reações. O foco aqui é você entender a diferença, tudo bem? E por fim, aqui eu também tenho os aminoácidos, está mostrando aqui o ciclo da alanina. É alanina? Geralmente é alanina. A alanina, glicose e depois, de novo, a alanina, que é o ciclo da alanina, que também é utilizado, a alanina, que é um aminoácido, também é usado no processo de gliconeogênese. Ok? Deixa eu ver se tem aqui outra coisa interessante que eu possa mostrar para vocês. E aqui tem a regulação da glicólise e da gliconeogênese. Tem reações reversíveis e reações irreversíveis. Cada um desses passos de reações que acontecem com a participação de enzimas específicas. Como você pode perceber na setinha de baixo para cima, está mostrando o processo reverso para poder se formar a molécula de glicose, e no processo de glicólise, que é a primeira etapa do processo de respiração celular, você percebe que acontece a quebra da glicose para poder se formar aí o piruvato e, consequentemente, o oxaloacetato, e acabar entrando aí no processo de ciclo de Krebs. Então, existe uma regulação. Essa regulação ela é feita também à base da concentração de glicose no sangue. É sempre bom você estar atento a isso. O corpo humano tem várias regulações e as regulações hormonais são muito importantes. Aqui você vê uma imagem também mostrando a questão da alanina e do lactato para poder formar também a molécula de glicose, e você vê o glicerol do outro lado. É basicamente aquela outra imagem que eu coloquei de modo individual, colocando de modo mais compacto, digamos assim, glicerol, que faz parte aí de um composto lipídico, né, glicerol, junto com o ácido graxo. Então o glicerol é ele que é utilizado para poder
formar a molécula de glicose, e ali eu tenho a alanina e o lactato, que vão ser utilizados também para formar glicose no processo de gliconeogênese. Vamos aqui exercitar só para poder lembrar o que eu falei, né? Qual a nossa principal fonte de reserva energética? É o carboidrato. Eu só li uma pergunta, né? Mas deixa eu voltar aqui. É o carboidrato. Qual a diferença entre glicogenólise e Era gliconeogênese, eu acho que ficou errado. Não ficou errado não, é porque colocou qual a diferença de glicogenólise e glicogênese. Glicogênese é o processo de formação do glicogênio. Glicogenólise é a quebra do glicogênio hepático. E o processo de gliconeogênese é o processo de produção de glicose a partir de compostos aglicanos. Em que órgão ocorre a gliconeogênese? No fígado. Você viu lá que o ciclo da alanina em si acontece a nível de fígado. Ok, algumas curiosidades: o etanol inibe a gliconeogênese a partir de aminoácidos, podendo levar a hipoglicemia e até ao coma. Então não beba bebida alcoólica, beleza? Então aí tem a questão dessa inibição por meio do álcool. Lembrando que o álcool também é interessante, que ele inibe também a produção de ADH, o hormônio antidiurético, que faz com que você acabe também ficando desidratado. Ok? Qual a diferença entre gliconeogênese e glicólise? Eu já falei. A glicólise é a primeira etapa do processo de respiração celular e a gliconeogênese é o processo de formação de glicose a partir de compostos aglicanos. Também estou aqui exercitando com vocês nesse exercício. Deixa eu ver se tem outra coisa. E aqui está a questão de bibliografia das informações que foram colocadas aqui. Agradeço a professora que fez esse slide, achei bem interessante, bem compacto. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, comente, compartilhe. Se você tem algum grupo de WhatsApp com os amigos da faculdade, do curso que você está fazendo, compartilhe esse vídeo com eles. Vamos aí propagar o meu canal para quem quer aprender biologia de um modo mais despojado, mas mesmo assim muito sério. Eu fico por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.